Boa tarde, oitavo ano, tudo bem? Então, como eu disse, eu estaria postando a resolução dos principais exercícios da lista de cálculos de áreas. E espero que eu possa esclarecer, algumas dúvidas através dessa correção que possivelmente possa ter ficado, tá bom? Tenha uma boa tarde e bons estudos. Então, turma, eu selecionei alguns exercícios da nossa lista, tá? Da 11ª semana. Então, primeira questão aí é a questão número 4. Para ladrilhar totalmente uma parede de 27 metros quadrados de área, foram usadas peças quadradas de 15 centímetros de lado. Quantas peças foram usadas? Bom, nesse exercício a gente consegue observar o seguinte. Nós temos aqui que a área da parede que vai ser, ladrilhada, que vai ser colocada piso, é de 27 metros quadrados, enquanto a medida desse piso que vai ser colocado nessa parede é de 15 centímetros. Então, unidades de medidas diferentes. Nós temos metros e aqui nós temos centímetros, tá? Então, eu fiz uma representação aqui para vocês da área da parede, 27 metros quadrados, a área do piso, 15 por 15. Como a unidade de medida aqui é centímetros e lá é metros, nós sabemos que para transformar centímetros para metros, basta a gente pegar e dividir por 100. Então, 15 dividido por 100 dá 0,15. Como é um quadrado, 0,15 na altura e 0,15 na largura. Então, 0,15 por 0,15. Como eu preciso chegar na área desse piso e é um quadrado, basta eu fazer lado vezes lado, ou melhor, 0,15 vezes 0,15, que vai dar esse valor aqui, Como eu tenho que a área da minha parede é 27 metros quadrados, então para mim saber quantos pisos eu vou estar gastando, basta eu pegar essa área da parede, que é 27 metros quadrados, e dividir pela metragem quadrada de um piso, que no caso é 0,0225. Como eu tenho divisão de números decimais, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4 casas após a vírgula. Então, é a quantidade de zeros que eu vou acrescentar aqui do lado do número 27. Então, fazendo a divisão, eu concluo, então, que eu vou estar usando, nessa parede de 27 metros quadrados, 1.200 peças de piso. Tá? Então, a questão 4 está aí. A outra questão foi a 5, que fala o seguinte. A diferença entre os perímetros de dois quadrados é 32 metros e a diferença entre as áreas é 176 metros quadrados. Calcule as medidas dos lados desses quadrados. Bom, então está falando aqui de duas figuras quadradas, ou seja, duas figuras que têm lados iguais, E fala também de duas coisas, Fala de perímetro e fala também de área. Eu sei que perímetro é a soma dos lados e que áreas de quadrados basta eu fazer base vezes altura. Então, eu fiz um esboço aqui para vocês, para mostrar as duas situações. Eu fiz um quadrado que eu estou julgando ele ser maior. Então, x e x, base e altura. E um outro quadrado que eu julgo ser menor. Eu chamei de y e y. Bom, como ele inicia falando de perímetro, falando a diferença entre os perímetros de dois quadrados é 32 metros. Então, eu pensei o seguinte, eu vou chamar isso aqui de quadrado 1 e aqui o quadrado 2. Então, se eu fizer o perímetro do quadrado 1, olha, x mais x mais x mais x, 4x. E aqui, se eu somar os y, também vai dar 4y. Tudo isso vai dar 32. Aí o que eu pensei? Isso aqui é uma equaçãozinha. Aqui é 4, 4, 32. Eu vou simplificar ela por 4. Quando eu simplifico ela por 4, eu vou dividir toda ela por 4. Então 4x por 4 dá x, 4y dividido por 4 dá y. 32 dividido por 4 dá 8. Aí ficou x menos y igual a 8. Peguei esse menos y, trouxe ele para depois da igualdade. Ficou que x é igual a 8 mais y. Chamei de equação número 1. O segundo momento do exercício, ele fala para vocês que a diferença entre as áreas é de 176 metros quadrados. O que seria diferença entre as áreas? Diferença
a gente pensa, né? Já vem na cabeça da gente a operação de subtração. Então, a diferença entre as áreas. Bom, isso aqui é x, então para mim achar a área disso aqui é x vezes x, por isso de x ao quadrado. Isso aqui é y vezes y ao quadrado. Então, a diferença, ou melhor, a subtração entre essas áreas dá 176. Chamei de equação número 2. Então, eu tenho a equação número 1, que é qual? X igual a 8 mais y. E tem a equação número 2, x ao quadrado menos y ao quadrado igual a 176. Bom, aí o que eu fiz aqui agora? Eu vou substituir a equação 1 na equação 2. Ou seja, aonde for x na equação 2, eu vou substituir por 8 mais y. Foi o que eu fiz. X ao quadrado, então, melhor, 8 mais y, que é o valor de x, mas só que ele está elevado ao quadrado. Continuei copiando. Então, menos y ao quadrado, que é igual a 176. Isso aqui é um produto notável. 8 mais y ao quadrado é a mesma coisa que 8 mais y multiplicado por 8 mais y. Quantas vezes? 1, 2, que é exatamente a relação que nós temos com o expoente. Se o expoente é 2, então eu vou multiplicar isso aqui por isso aqui mesmo 2 vezes. Dando sequência, menos y ao quadrado é igual a 176. Desenvolvendo o produto notável, né? A propriedade distributiva, eu aplico, ou melhor, o chuveirinho, né? Como vocês quiserem. 8 vezes 8, 64. 8 vezes y, 8y. Y vezes 8, 8y. E y vezes y ao quadrado. Menos y ao quadrado. Esses dois y podem cortar, porque um é positivo e o outro é negativo, né? E aí vai ficar, ó, 8y mais 8y, 16y é igual a 176. Peguei esse 64, mandei ele para lá. Ele foi negativo. 176, né? Menos 164 dividido por 16. Vocês verem aqui, ó, isso aqui eu já fiz bem direto por causa do espaço estava um pouquinho curto. Então eu já fiz direto, mas se vocês quiserem desenvolver o passo a passo, vocês vão constatar que o resultado é 7, tá? Então, ele pediu para você, calcule as medidas dos lados desses quadrados. Então eu preciso descobrir o y e preciso descobrir o x. O y eu já descobri, mas vocês lembram que lá no início do exercício, nós selecionamos uma equaçãozinha, chamamos ela de 1, x igual a 8 mais y, mas se eu já tenho que y é 7, quanto que vale x? Então vai valer 8 mais 7, que vai dar quanto? 15, ok? Então vamos para a questão agora, número 8. Questão número 8. Um hexágono regular tem 12 centímetros de lado. Determine a área desse hexágono. O que é um hexágono? Ou hexágono, né? Do jeito que vocês acharem melhor. É uma figura geométrica, tá? Que tem 6 lados iguais. Se vocês forem traçando aqui, ó, vocês obterão 6 triângulos equiláteros. O que são triângulos equiláteros? São triângulos que possuem os 3 lados com a mesma medida, tá? Então, aí eu fiz um esboço do exercício para vocês aqui. Fiz um hexágono, né? Fiz um triângulo apenas. Mostrei para vocês que aqui mede 12, olha. Isso aqui mede 12. Esse pedacinho e esse pedacinho tem que medir 6. Esse aqui também mede 12. Conclusão. Peguei a metade desse triângulo aqui, ó, grandão, ó. 12, 12, 12. Peguei a metade dele. Então, aqui mede 12. Aqui mede 6. E aqui mede H. Agora, o que eu quero com isso? O que eu quero com isso, primeiramente, é chegar nessa altura. Que altura que é essa? É a altura de um dos 6 triângulos que compõem o hexágono. Bom, se eu tenho um triângulo retângulo, tenho 2 lados conhecidos e quero descobrir o terceiro lado, basta eu aplicar o teorema de Pitágoras, tá? Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos seus catetos. 12 ao quadrado, 144, 6 ao quadrado, 36, mais h ao quadrado. Então, eu peguei o 36, mandei aqui para a esquerda, deu 108, igual a h. Aplica a raiz dos dois lados. Então, ficou 108 fatorado, é a mesma coisa que 36 vezes 3. Raiz quadrada de 36 sai, né? Que é exata, deu 6. Então, 6 raiz de 3 é igual a h. Então, a área do triângulo, nós sabemos que é base vezes altura dividido por 2. Então, a área do triângulo vai ficar
12 vezes 6, raiz quadrada de 3 sobre 2, né? Bom, 6 dividido por 2, 3. 3 vezes 12, 36 raiz de 3. Como ele quer a área do hexágono, e eu sei que o hexágono ele é composto de 6 áreas de triângulo, mas eu sei que a área de um triângulo nos levou em 36 raiz de 3, então 36 raiz de 3 vezes 6 vai dar 216 raiz de 3. Então vamos para a próxima questão, que é a questão número 10. A questão número 10, ele fala o seguinte. A questãozinha número 10 fala o seguinte. Um losango tem 40 centímetros de perímetro. Se a medida da diagonal maior é o dobro da medida da diagonal menor, determina a área do losango. Bom, na realidade o losango é uma figura que tem 4 lados e todos os 4 lados iguais, e ele diz pra gente que o perímetro é 40, então subentende que aqui mede 10, 10, 10 e 10, porque a soma dos 4 lados tem que dar 40, e se todos eles são iguais, logo tem que medir 10. Aí ele fala, se a medida da diagonal maior é o dobro da medida da diagonal menor. Bom, eu sei que um losango tem duas diagonais, uma maior, só que o meu desenho aqui não está apresentando isso muito legal, porque aparentemente as duas têm o mesmo tamanho, mas não deveria. Essa deveria ser a maior e essa aqui a menor, tá? Mas supondo que essa seja o dobro dessa, então essa é 2x e essa é x. Aí eu fiz um esboço para vocês aqui, ó. Sabendo que a área do losango é dzão vezes dzinho, ou melhor, diagonal maior vezes diagonal menor, dividido por 2. Essa é a fórmula da área do losango, tá? Só que para que antes, para a gente poder dar sequência, primeiramente eu vou ter que pensar o seguinte. Vou pensar nesse triângulozinho aqui, ó. X sobre 2, porque esse aqui é x e cada pedacinho desse é a metade, então aqui é x sobre 2 e aqui é 10. Novamente, vamos lá. Vamos pensar aqui o seguinte agora. Se eu tenho esse triângulo retângulo, hipotenusa, cateto e cateto, né? Então, hipotenusa ao quadrado, 10 ao quadrado, é igual a soma dos quadrados dos outros dois catetos. X ao quadrado mais x sobre 2 ao quadrado. Bom, 10 ao quadrado, 100. X elevado ao quadrado continua x ao quadrado. Só que x sobre 2 ao quadrado vai dar x ao quadrado dividido por 4, né? Aí, como eu tenho denominadores diferentes, eu já fiz o processo do mínimo múltiplo comum, utilizando a ideia de frações equivalentes. Então, se o denominador aqui é 4, dessa outra fraçãozinha era 1 e dessa era 1, eu preciso chegar tudo em 4. Então, eu vou multiplicar por 4 aqui e por 4 aqui. Aqui você não vai fazer nada? Não, porque aqui já está 4. O que eu faço embaixo, eu faço em cima, né? Então, 100 vezes 4, 400. 1 vezes 4, 4. X ao quadrado vezes 4, 4x ao quadrado. 1 vezes 4, 4, né? Mais x ao quadrado. Como os denominadores são todos iguais e eu tenho uma equação, lembrem, tá? Lembrem, se todos os denominadores de uma equação são todos iguais, eu posso cancelá-los. Então, 4x ao quadrado mais 1x ao quadrado, 5x ao quadrado igual a 400. Esse 5 que está multiplicando, ele vai passar dividindo 400. Então, ficaria 400 dividido para 5, 80. X ao quadrado é igual a 80. Né? Então, agora presta bastante atenção numa coisa. Eu tenho que x ao quadrado é igual a 80. E eu preciso do que? Lá no início do exercício, lembra o que a gente estava precisando descobrir? Está precisando descobrir a área do losango, né? E a área do losango é dzão vezes dzinho sobre 2. Mas observa aqui comigo uma coisa.
Dzão, ele disse para você que Dzão logo no início era o dobro de Dzinho, né? Então Dzão é 2x e Dzinho, x, dividido por 2, né? Porque é da fórmula. Esse 2 que está em cima e esse 2 que está embaixo pode cortar porque um está multiplicando e o outro está dividindo. X vezes x não é x ao quadrado? Mas x ao quadrado é quanto? 1 é 80? Então, conclusão. A área é igual a 80. Tá bom? Então, passaremos agora para a questão número 13. Então, questão número 13. É uma questão interessante que pede para vocês a área de trapézio, né? Nós sabemos que a área de um trapézio ela depende da base maior, da base menor e da altura do trapézio. Então a gente observa que nessa questão o exercício não te dá a altura, né? Então por isso que eu desmembrei esse trapézio pegando essa partezinha aqui, ó, e realçando ela para vocês aqui. Então olha só, a altura eu não tenho, deixei o pontilhado chamando de altura. Se daqui até aqui é 10, daqui até aqui é 15, esse pedaço tem que ser igual ao pedaço de cima, né? Então esse pedaço é 10. E esse outro pedacinho é o que está faltando para 15, então é 5. Então 5 aqui e 3 aqui. Novamente, teorema de Pitágoras, para mim descobrir a altura, hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos seus catetos. Está aqui, né? Então é só resolver. 3 ao quadrado, 169. 5 ao quadrado dá 25, passo para a esquerda, que é igual a h ao quadrado. Então ficou 169 menos 25 dá 144. H ao quadrado, aplica raiz dos dois lados. Raiz quadrada de 144 é igual a 12. Então a altura é 12. Bom, agora, como eu já tenho a altura, ficou fácil. Por quê? Bzão eu já tinha, que era 15. Bzinho também, que é 10. Então ficou 15 mais 10. Como eu descobri a altura agora, só venho e substituo. Dividido tudo por 2. Por quê? Porque a fórmula da área de qualquer trapézio é Bzão mais Bzinho vezes a altura dividido tudo por 2, né? Então, 12 dividido por 2 dá 6. 15 mais 10, 15 mais 10, 25 vezes 6, 150 centímetros quadrados. Beleza. Então, agora a gente passa para a próxima questão. Questão número... Vamos ver qual é a questão que a gente vai fazer agora. Questão número... Só um minutinho. Questão número 14. O projeto de uma casa é apresentado em forma retangular e dividido em 4 cômodos, também retangulares, conforme ilustra a figura. Bom, o meu desenho ficou pequeno, tá? Mas eu acho que vai dar para a gente conseguir entender aqui. Olha só. Esse pedaço, tá? É o banheiro, tá? Aqui é o quarto 1, aqui é o quarto 2 e aqui é cozinha e sala. Elas são integradas, tá? Aí a pergunta do exercício é o seguinte: qual seria a área total dessa casa? Sabendo que a área do banheiro é 3 metros quadrados, a área do quarto 1 é 9 metros quadrados, a área do quarto 2 é 8 metros quadrados, e aí ele pede para a gente a área total. Bom, para mim ter a área total, ficou restando agora só esse cômodo, né, integrado, que seria cozinha e sala. Como que eu vou fazer para mim poder chegar na área desse cômodo da casa? Bom, a gente vai fazer aqui agora por tentativa. Se ele está falando que a área do banheiro é 3 metros, eu posso chamar aqui de 1, essa parede do banheiro de 1, e essa parede aqui também posso chamar de 3. Porque quando eu faço 1 vezes 3, porque é um retângulo, base vezes altura, 1 vezes 3 dá 3 metros quadrados. Essa parede do banheiro faz parte também da parede do quarto 1. Mas a área do quarto 1 tem que dar 9 metros quadrados. Agora pensa comigo. Isso aqui mede 3. Para que esse quarto 1 dê 9 metros quadrados, basta eu pensar um número que multiplicado por 3 dê 9. Então seria 3. Então 3 vezes 3, 9 metros. Como essa parte aqui do banheiro, ou melhor, essa parede do banheiro mede 1, e a área desse quarto 2 mede 8, então basta eu fazer 1 vezes 8, porque 1 vezes 8
Dá 8. Olha só para você ver que interessante agora. Como esse cômodo aqui, né? A parede do quarto 1 faz parte dele e a parede do quarto 2 também, a parede do quarto 1 aqui mede 3, a parede do quarto 2 aqui mede 8. Então, 3 vezes 8, 24. Então, olha só o que a gente conclui. Área total, 3 mais 9 mais 8 mais 24. Qual seria a área total dessa casa? A soma desses valores, cujo resultado daria 44 metros quadrados. Ok? Questão 17. O diâmetro de uma roda mede 0,60 metros. Quantas voltas essa roda deve dar para percorrer uma distância de 3.768 metros? E aí ele pede para você, olha, use π, né, igual a 3,14. Então vamos pensar aqui numa coisa. Bom, eu tentei ilustrar para vocês aqui uma roda, fiz aqui uma circunferência, cujo diâmetro dela é 0,60 metros, que é o que o exercício falou. Diante dessa informação eu consigo extrair o raio, porque o raio é metade do diâmetro, então 0,30 metros. E eu sei o seguinte, que o comprimento de circunferência é dado pela fórmula 2π vezes raio. Então está aqui. 2π vezes raios. Aí você vai falar assim, ó, mas se eu já tenho que π é 3,14, então basta fazer 2 da fórmula vezes 3,14 vezes o raio. Só que esse raio é 0,30. Então você vem e substitui. Fazendo a continha, você tem que o comprimento de uma volta dessa roda, então quando a roda completa uma volta, ela vai percorrer o quê? 1,884 metros, tá? Quase 1,9, quase 2 metros. Só que aí ele pergunta, ó, quantas voltas essa roda deve dar para percorrer uma distância de 3.768 metros? Ué, então ficou fácil. Então basta eu pegar 3.768, dividir pelo comprimento de uma volta dessa roda, que é 1,884. Fazendo a divisão, você chega em 2.000 voltas. Bom, essa outra questão aqui ele pede para você calcular a área, né? Ele pede para você calcular a área delimitada por esses dois segmentos de reta. Quais dois segmentos de reta? Esse segmento de reta que mede 3, 7, 11, né? E esse outro segmento de reta, 3 metros. Então, vamos ver a questão. No futebol de salão, a área de meta é delimitada por dois segmentos de reta de comprimento 11 metros e 3 metros. E dois quadrantes de círculos. Ó, o que são quadrantes de círculo? É como se você pegasse uma pizza e dividisse ela em 4 partes. Então, esse é um quadrante e esse é outro quadrante. Agora, pensa comigo. Se eu juntar esses dois quadrantes aqui, eu tenho, né? Pensando assim, né? Eu tenho a metade de uma pizza. Então, eu pensei assim, ó. 1/4 de uma pizza e 1/4 de uma pizza. Se eu juntar esses dois aqui, vai dar meia pizza, né? Aí ele pede para você, então, calcular, né? Ele pede para você, então, calcular a área total, então, dessa área de meta. Para mim poder fazer esse cálculo, basta eu fazer, ó, esse aqui mede 3 e aqui mede 4, então esse aqui é um retângulo. Então, 4 vezes 3, 12 metros quadrados, né? Aí eu pensei o seguinte, ó, como isso aqui é 1/4 de um círculo, e eu sei que a forma da área de um círculo é πr ao quadrado, por que eu coloquei 4? Por que eu dividi por 4? Porque isso aqui representa 1/4 de um círculo. Então, πr ao quadrado dividido por 4. Tá? Então, só substituir os valores. Cheguei então em 3,14 vezes 4, por quê? 4 ao quadrado, 16. 16 dividido por 4 dá 4. Fazendo essa multiplicação aqui, eu tenho 12,56. Por que eu multipliquei por 2?
Porque eu tenho quantos pedaços aqui? 2 pedacinhos. Então, por isso, vezes 2. Obtendo, então, que a área dessas duas partezinhas de circunferência vai dar quanto? 25,12. Bom, se agora eu já tenho, né, as partes desmembradas, ou seja, essas 3 partes aqui desmembradas e suas respectivas áreas, basta agora, então, eu somar 25,12, que é esses 2 pedacinhos do círculo, mais esse retângulo, que é 12, totalizando 37,12. 37,12 metros. Eu esqueci de colocar a unidade de medida, se vocês me desculpem, mas é 37,12 metros quadrados. Tá bom? Próxima questão. Então, a gente poderia estar marcando aqui, né? 37 metros quadrados. Bom, uma questão interessante e que é bom a gente estar prestando um pouquinho de atenção nela. Em torno de um campo de futebol, construiu-se uma pista de atletismo com 3 metros de largura, cujo preço por metro quadrado é de R$500, né? O custo total dessa construção foi de quanto? Bom, então a gente consegue perceber o seguinte pelo desenho. Nós temos um campo de futebol que está bem no centro, né? E nós temos uma pista, né, de atletismo que está fora. Então a pista de atletismo seria isso que eu estou mostrando aqui para vocês. E essa pista de atletismo, ela divide aqui. A gente pode pensar em algumas figurinhas. Olha só, isso aqui, por exemplo, é parte, né? Isso aqui na realidade é um retângulo. Aqui eu tenho o mesmo retângulo aparecendo aqui embaixo. Então eu pensei assim, ó, área de 2 retângulos. Por que área de 2 retângulos? Pelos retângulos que eu mostrei para vocês. A forma de área de um retângulo, base vezes altura, como são 2 vezes 2. A base eu sei que mede 100. A altura aqui, se vocês observarem, ó, é 3. Então, 300 vezes 2, 600. Então, esse pedaço da pista eu sei que é 600 metros quadrados. Agora, pensa uma coisa comigo. Pensa aqui comigo uma coisa. Para mim poder descobrir esse tamanho e esse outro tamanho, se vocês observarem, se eu juntar esse pedacinho com esse, dá a ideia de um círculo, né? Dá a ideia do comprimento de um círculo. Mas isso não é círculo, isso é chamado de coroa circular. É como se eu tivesse um círculo dentro do outro. Então eu tentei até ilustrar para vocês através de um simples desenho essa ideia que eu estou tentando explicar para vocês aqui agora. Então, bastante atenção para ver se a gente consegue entender o exercício. Olha só. É como se eu tivesse um círculo grande, tá vendo ele aqui? E um círculo menor, né? Se eu tenho um círculo grande, fiz um desenho de um círculo grande, fiz um desenho de um círculo de um círculo menor. Se você vier aqui com a tesoura ou com qualquer outro objeto, né? Isso aqui é só uma ideia ilustrativa. Vier e recortar esse círculo menor, você vai ter aqui, ó, esses riscadinhos, né? A superfície que eu chamo de coroa circular. Então, para mim saber o comprimento dessa outra parte, né, da pista, basta eu pensar então em calcular a área do círculo maior e tirar a área do círculo menor. Aí você tem essa área aqui, tá? Que posteriormente será somada com os 600 metros quadrados. Então aqui eu estou fazendo com vocês a área do círculo menor. Pi R ao quadrado, estou chamando de R minúsculo porque é o círculo menor, né? Então é 3,14 vezes 20. Por quê, professor? Daqui até aqui é o diâmetro do círculo menor, né? Só que eu tenho que trabalhar com raio, então é metade. Então, fazendo as continhas aqui, eu cheguei que a área do círculo menor, 1.256 metros quadrados. Bom, aí, o que eu fiz? Eu fiz a área do círculo maior, né? Então tá aí a área do círculo maior. Como o círculo maior, então para diferenciar aí, eu chamei esse R de R maiúsculo, tá? E aqui no desenho, se vocês observarem, olha só,
Daqui até aqui, mede 46. Metade de 46 seria o raio, que seria 23. Então, 23 ao quadrado vezes 3,14 daria 1.661,06. Como eu tenho que tirar do círculo maior o círculo menor, nós obtivemos aqui 405,06 metros quadrados mais 600, que seria a área dos retângulos. Né? E aí lá no enunciado do exercício ele fala que cada metro quadrado da pista custou, né, R$500. Então se eu pegar R$500 e multiplicar pela área da pista, eu vou obter então R$502.530, que seria a alternativa letra, que seria a alternativa letra D, ok? Então, vamos para o nosso último exercício. Bom, se você observar aqui, nessa questão, se vocês pensarem de fechar essa questãozinha aqui, olha só. Essa figura toda, não lembra um retângulo? É um retângulo, né? Só que o que ele quer que você calcule é essa parte achurada. O que é achurada? Pintada, destacada, né? Então, é como se eu pensasse, olha, eu vou fazer então um retângulo e vou recortar essa lua, essa meia lua aqui, olha só. Ou seja, o meio círculo. Se eu tiro esse meio círculo, eu tenho uma parte achurada. Então, o que eu pensei? Escrevi para vocês, ó, a área do retângulo menos a área do círculo. Por que eu estou dividindo a área do círculo por 2? Porque, na realidade, esse desenho não é um círculo, é a metade de um círculo. Mas, para mim calcular a área de um círculo, basta eu fazer πr ao quadrado dividido por 2. Tá? Mas se vocês observarem aqui, ó, olha só, as alternativas, tá aparecendo o π, tá vendo? Então, por isso que eu coloquei 3,14, depois eu cortei ele e coloquei π para vocês aqui, ó, porque nas respostas está aparecendo, tá? Então, 2 vezes 4, 8, né? Então, ficaria 8 menos 2 ao quadrado, 4. 4 dividido por 2, professor. 2. 2 o quê? 2π. Então ficou assim, ó. 2 vezes 4, 8. Né? 2 ao quadrado, 4 dividido por 2, 2. 2 o quê? 2π. Então ficou 8 menos 2π. Qual a alternativa certa? Alternativa D. Pessoal, espero ter ajudado vocês. Tá? Eu espero ter sanado, né, as dúvidas que vocês tiveram, tá bom? E se tiver ficado, tá, dúvidas, vocês têm, tá, o direito e podem estar perguntando pela plataforma no GR8, tá bom? Lá no fórum, ou vocês podem mandar também mensagem para mim pelo Zap, tá? No privado, sem problema, tá bom? Um abraço. Até a próxima.